nós temos, né, aí que eu faço a distinção do jornalismo profissional, então nós temos essa, digamos, essa lentidão necessária para apurar um fato. Vamos supor, chega aqui uma informação de que, sei lá, tá pegando fogo, alguém manda um vídeo, né? Isso acontece, tá pegando fogo no supermercado X, né? E manda o vídeo pra gente. Poxa, qual que é? Será que tá pegando fogo? Será que esse vídeo é de hoje? Será que esse supermercado é aqui de Rio Preto? Então você tem todo um contexto, liga para o bombeiro, liga para o supermercado, manda a gente lá para checar. Estou falando de um caso hipotético, mas então tudo isso demanda tempo. E às vezes as pessoas, né, até falam, nossa, o diário não deu nada sobre isso, não deu. Então, às vezes é fake news, às vezes não é. Mas até fazer essa checagem, a gente tem uma responsabilidade com o nosso público. E o jornalismo profissional tem que ter essa responsabilidade. Então a gente tem, né, o impresso, vou falar pré-internet, estou nem falando de redes sociais, mas pré-internet. A gente fazia o nosso jornal, digamos, tranquilo, né? Checando tudo, chegava no fim da noite, fechava, mandava para a gráfica e tal. Hoje, a gente está fazendo esse trabalho ao mesmo tempo que a gente está checando coisas, informações em tempo real para subir na internet. Porque antes, não é que a gente não tinha essa preocupação, a gente tinha essa preocupação, mas essa notícia ia amadurecendo. Então, uma coisa que aconteceu de manhã, a gente ia amadurecendo ela, e até o final da noite, tá todos os dados. Hoje, às vezes, a gente não tem todos os dados, a gente precisa publicar mais com responsabilidade. Então, essa divisão, né, de você ter todo esse tempo de maturação de notícia, que antes era diferente, hoje ela acaba sendo quase instantânea. Então, ter a responsabilidade, ter a instantaneidade que exige hoje a internet, que as redes sociais exigem, é um desafio, né? Então, esse é um dos grandes desafios. No caso, seria, então, um desafio que você está querendo dizer é associar essa velocidade sem perder a qualidade. Exatamente. Esse é um dos principais pontos. É uma das coisas que são, né, que estão colocadas para a gente. A gente precisa ser rápido o suficiente sem que isso comprometa a qualidade da informação. A gente, acima de tudo, né, se a gente tiver que sacrificar, digamos assim, duas pontas, a qualidade ou instantaneidade, a gente sacrifica a instantaneidade, né? Se a gente tiver que sacrificar, jamais a gente vai, pelo clique, publicar qualquer coisa, publicar porque passaram pra gente e depois, olha gente, na verdade esse fato não aconteceu, pedimos desculpa, vamos tirar o vídeo. Não, a gente jamais vai fazer isso. Isso não é o jornalismo sério. Então, fazer esse equilíbrio é um dos grandes desafios que a gente tem hoje dentro do jornal, né? Fora toda essa questão do novo modelo de negócio que se impõe hoje, né? O jornal, ele tem sempre teve um apoio muito grande dos anunciantes, né, e dos assinantes. Hoje as redes sociais têm alguns anunciantes que preferem, né, fazer os anúncios, fazer sua propaganda no seu perfil e não deixou o jornal um pouco de lado. Então esse é um desafio que a gente tem, né, para equilibrar as contas financeiramente falando. Então são várias pontas novas que eu digo que não são exclusivas do Diário da Região, muito pelo contrário. Sim. Vai do jornal, sei lá, em Oiapoque ao New York Times, né? Essa nova forma de fazer jornalismo e de tornar o jornalismo financeiramente rentável e viável. Sustentável, né? Também. Sustentável, é isso que se coloca. É claro, o jornal sempre tem que ser sustentável, desde sempre tiveram outros desafios, mas hoje o desafio com as redes sociais ele se torna maior, né? Mas justamente nisso, Fabrício, que eu ia te perguntar, do ponto de vista publicitário, sinta-se à vontade também a não responder o que você não quiser, tá? Mas do ponto de vista do departamento comercial de um grande jornal, seja ele como você já né, adiantou, seja ele de um jornal interiorano ou de um jornal na capital, o setor comercial, com o advento do jornalismo digital, com esse boom, ele passou por desafios ou não necessariamente? Não, vários desafios, né? Hoje a própria forma de fazer o jornalismo, de você vender mídia, né? Antes a gente, dentro do jornal, a gente vendia espaços, né? Então você tinha uma página, meia página, um quarto de página, dependendo se é na capa, é um valor. Então era basicamente, né? Vamos colocar assim, era basicamente esse o trabalho do comercial. Hoje não, hoje você tem que fazer um combo. Você meia página, mais um post no Insta, Perfeito. Mais isso. Então você tem que saber o teu cliente acaba sendo muito mais personalizado. Às vezes o cliente, por que é tão importante, né? Por que as pessoas falam, mas eu tenho meu Insta, eu vou divulgar minhas coisas lá, digamos, uma empresa X.
O que o diário agrega? Ele agrega tudo, ele agrega credibilidade, né? Então, quando uma empresa está atrelada a um órgão sério de 75 anos, então quando ela anuncia no diário, ela não está só fazendo um post, ela está agregando o valor dela ao valor do diário, que são os 75 anos de circulação ininterrupta, de compromisso com a população, a sociedade, sempre estando a favor do interesse público, sem jamais se dobrar a interesse econômico ou político, né? Essa é a história do diário, e por isso que o diário continua, né? A gente já viu ao longo desse processo, né? Vários jornais que fecharam, alguns deixaram de ter impresso, outros deixaram de não ter impresso nem na internet, fecharam as portas diante desses novos desafios. Então a gente fala, poxa, se aparece no diário, então ele tem, de certa forma, não digo uma chancela, mas ele tem uma aproximação, então ele agrega esse valor. E a credibilidade, hoje nas redes sociais, eu acho que talvez as pessoas tenham começado a perceber mais recentemente que ela é muito importante. Não adianta você estar atrelado a algum perfil que não tem credibilidade, ou que, conforme bate o vento, uma vez fala mal de A ou de X, ou tem interesses políticos, econômicos. O diário não se dobrou isso e não vai se dobrar. Mas nunca. eu tomo a liberdade de te falar, eu entrevisto pessoas dos mais diversos segmentos e sem fazer nenhum tipo de juízo de valor e até nenhum demérito. Mas hoje a gente sabe que tem o boom dos digital influencers, né? Sim, sim. Nenhum demérito, até porque alguns que eu entrevistei, os conheço, sei que é sério. Mas eu estava falando isso com uma determinada pessoa, eu acho que está tendo uma nova conversão agora. Está voltando de novo qualquer empresa e qualquer segmento a querer buscar mais a credibilidade do que necessariamente os cliques, porque você sabe que isso existiu durante um tempo. Claro. E eu estava até conversando antes, e essa questão da internet, ela muda muito, né? Antigamente, né? Faz tanto tempo assim, mas o que interessava, né? Para anunciante em geral, quantos acessos você tem no site, né? O diário sempre teve muito acesso, né, tal. Quantos acessos você tem no site? Então, de acordo com os acessos, você faz lá a conversão, a mídia custa tanto, enfim. Hoje, você não tem só essa métrica, você tem a métrica dos engajamentos nas redes sociais. Então, isso também conta na hora de você escolher por aquele ou pelo outro.